Pastor Eduardo Almeida. Vem comigo na palavra, lendo a Bíblia em 100 dias. Estamos com um propósito, não é fácil, mas estamos firmes neste propósito. Lendo a Bíblia em 100 dias, tudo pela graça. Oremos ao Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, nos lembra. Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixe que nada roube, meu Pai, a nossa concentração de ler a Tua Palavra, de ler a Bíblia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, esta terceira parte de 29 de 100, nos ajuda a ler, meu Pai, os Evangelhos agora, o Evangelho, meu Pai, de João, segundo escreveu João, o evangelista João, do capítulo 5 a 8, eu te peço, em nome de Jesus. Todo impedimento de ordem espiritual saia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lendo a Bíblia em 100 dias. 29 de 100. João, capítulo 5. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse, que Jesus é o Senhor do sábado, né? Abre um parênteses aqui. Ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, Eis que já está são, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Claro que tem, abrir um parênteses aqui, ao tempo, né? O tempo é de Deus, né? Tudo tem seu tempo. Então não era o tempo de matarem Jesus. Né? Jesus seria crucificado, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo,
que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho, como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e Deus, o Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Abri um parênteses aqui que Daniel, capítulo 12, também fala das duas ressurreições, né? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Amém? Fecha parênteses. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para ter vida? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Forte, hein? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés,
em que vós esperai, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Os religiosos da época, né? Religiosidade. João, capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Quero abrir um parênteses aqui. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade sobre a matéria física também. Vem comigo na palavra. João, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. E, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Abrir um parênteses aqui. É claro que Jesus ele é rei dos reis, senhor dos senhores, mas neste momento nós podemos ver que ele se retirou para um lugar solitário, para um lugar deserto, porque ele não queria a glória humana, a glória do homem, ele não queria ali que os homens o fizessem rei. Por mais que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, porque ainda não chegou o momento, o tempo, né, de Jesus exercer que isso daí vai ser no milênio, é um outro assunto. Mas nós podemos aqui que ele se retirou. Ele não aceitou uma coroa neste momento. Ele aceitou sim uma coroa de espinho. Mas olha para você ver, né, Jesus se retirou. Enquanto nós podemos ver que as pessoas estão querendo a glória humana, estão querendo ser aclamados, nós podemos ver que Jesus se retirou. Jesus se retirou para o monte a orar, né? Então nós podemos ver que as pessoas querem, né? Muitas pessoas, se fossem hoje, nós podemos ver que homem que acha que muitos queriam, não queriam? Vamos te fazer rei. Isso aí encher o ego das pessoas, mas Jesus não. Jesus se retirou. Então ele não aceitou ali uma coroa, mas sim ele aceitou no seu ministério terreno, na sua vinda, que você fez carne e habitou entre nós, uma coroa de espinho. Amém? E sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então Cristo não estava atrás de popularidade, de índice de aceitação, não. Então nós podemos dizer que Jesus se retirava. Amém? Glória a Deus. Porque o reino de Cristo também não é deste mundo, né? Ele mesmo disse: nosso reino não é deste mundo. Nós somos uma congregação de peregrinos e forasteiros. Vamos continuar nossa leitura aqui. Só um ponto, só
tratar este ponto. Só tratamos esse ponto, mas vamos dar sequência na leitura. João capítulo 6. Amém? Deus abençoe cada um. Então nós podemos ver que a autoridade de Cristo sobre a matéria física, agora Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estades, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrava com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu recebi do céu, porque eu desci do céu, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quero abrir um parênteses. Tem servo de Deus aqui, meu Deus? Olha só que Jesus fala, que lindo. Que lição de servo, um servo sofredor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu? E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Quem crê em Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos, e a confissão de Pedro. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, olha só, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós há um diabo. É um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Nem a própria família ali, nem os seus próprios irmãos acreditavam em Jesus, criam em Jesus. Está lá em João capítulo 7. Vamos ler. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava a próxima festa dos judeus, chamada a Festa dos Tabernáculos, né? Abri um parênteses aqui, as 3 festas que todo judeu tinha que se comparecer em Jerusalém, que era obrigatório a todo judeu, eram as 3 festas, né? A Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecoste. Essas eram as 3 principais festas dos judeus. A Páscoa, o Tabernáculo, Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes. Amém? E estava a próxima festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Amém? Então, só vou repetir de novo. As 3 principais festas dos judeus eram a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, né? Páscoa, Pentecostes e a do Tabernáculo. Amém?
E disseram depois seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse depois Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, não era o tempo ainda. Mas porque a Bíblia vai dizer aqui que os judeus procuravam matar Jesus. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido, tempo da crucificação. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande multidão. Entre a multidão a respeito dele diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Eu respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondendo disse: tem demônio quem procura matar-te. Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem? Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o porque dele sou. E ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora é essa? A hora da crucificação. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os príncipes dos sacerdotes mandaram servidores, guarda, para o prender, Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que
me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-ei e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros dizem, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxestes? E responderam os servidores, os guardas, nunca homem algum falou assim como este homem. É a graça. Aleluia. Que bonito, né? Você viu os guardas que foram prender Jesus, eles voltaram com um relatório, não conseguiram prender Jesus, e falaram, jamais vimos algum homem falar como este homem. Respondeu os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam, pois, os fariseus também, vós fostes enganados? Creiam nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E responderam ele e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verá que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. João capítulo 8, a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-se no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estavam no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, mas vai-te e não peques mais. E falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro? E respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só,
mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram, pois, onde está o Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai, a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora, a hora da crucificação. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não poderei vós ir. Diziam, pois, os judeus. Achei só algo interessante aqui, vou repetir. Eu retiro-me, buscar-me-ei e morrerei no vosso pecado. Morrereis nos vossos pecados. 8:23. Vós sois de baixo, sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar, e vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei quem sois, descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi, junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes, junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido Abraão, não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e que reis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte?
És tu maior do que Abraão, e o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a mim agora não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentirosos, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E disseram depois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse Jesus: em verdade eu digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe tirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Graças a Deus concluímos a nossa leitura. Vamos orar ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos lá, Pastor Eduardo Almeida, nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, seja um inscrito, nos ajude a divulgar a palavra, nos ajude a divulgar o Evangelho. Porque, que nem nós lemos aqui, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Deixe lá, se inscreva no nosso canal, Pastor Eduardo Almeida, no YouTube. E, para a honra e glória do Senhor, vamos divulgar a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por tudo, por nos ajudar a concluir, a finalizar esta leitura, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém?